Continuando, então, o 7º Congresso da CONACAT, mas antes eu vou só dar um recadinho aqui sobre o ID, né? Quem quiser fazer a identificação digital com a Mastercard, o Pedro e o David estão ali atrás. Podem, se vocês já quiserem adiantar, podem fazer ID, Mastercard digital com eles ali, que patrocinando esse 7º Congresso da CONACAT. Bem, para compor essa mesa aqui, eu chamo Joaquim Goma, que é o moderador, né? Vai estar aqui fazendo essa moderação. E essa palestra agora é a importância da educação como forma de transformação contínua da sociedade brasileira e de criação de uma consciência de nação. Nós vamos contar também com o Dr. Fernando Silva e também com a Indiara Araújo Moraes, mestre em saúde coletiva da UNB aqui em Brasília. E para completar, eu mando um abraço para a galera da TV Comunitária de Brasília e para quem está nas redes sociais da CONACAT, da FENALEGES, do Sindicema e também nas redes sociais da TV Comunitária de Brasília, Instagram, Facebook, YouTube, site. E todos tenham uma boa mesa. Passa a palavra, então, para o Joaquim Goma. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse painel, mediando um assunto de tão importante tema, né, para todos nós. Agradeço o convite da comissão e, lógico, um prazer enorme dividir aqui a mesa com a doutora Indiara e o doutor Fernando. Bom, antes de começarmos, temos recadinhos para dar. A exposição de cada um terá 15 minutos, como o doutor Robson já falou. O adiantado da hora da gente ter que acelerar um pouquinho. As perguntas podem ser encaminhadas aos palestrantes pelas redes sociais. Já combinamos com eles, não vai dar tempo de fazermos o debate no final das exposições, mas eles responderão as perguntas e encaminharão depois para vocês. Bom, para iniciarmos o painel, sem mais delongas, tem aqui uma citação de Nelson Mandela. Como o Dr. Robson já falou, né, o tema é a importância da educação como forma de transformação contínua na sociedade brasileira e da criação de uma consciência de nação. Tem uma citação de Nelson Mandela muito interessante, que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Então, acho que a gente começa aqui com apresentando aqui o Dr. Fernando. O Dr. Fernando é formado em Direito e Administração, pós-graduado em Direito Público. Doutora Indiara, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. E vamos dar início, então, ao nosso painel. Doutor Fernando, 15 minutos, por favor. Bom, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite da CONACAT, que mais uma vez me convida, né, a participar de um processo, de um seminário, e ainda mais sendo o 7º Congresso, né, de tamanha importância, que tem revisto estatuto e várias outras questões que vocês estão debatendo. Agradecer, claro, meu nobre amigo Joaquim, professor Indiara, Robson, agora presencialmente o conhecendo, a Sônia, que sempre nos recebe muito bem, com muita atenção, e a todos envolvidos. A educação é um tema, obviamente, estratégico para qualquer país. E, para além da estratégia, a educação também é um tema que compõe uma sociedade em qualquer que seja o seu nível. O Brasil ele passa por um processo muito longo, que vem sendo gestado há muito tempo, de transformação de uma sociedade. Nós ainda não tivemos um ambiente claro de uma normalidade social, política, educacional. Se vocês forem analisar historicamente o nosso processo de colonização até aqui, a gente vem de uma série de conflitos estabelecidos ao longo da nossa história. E esses conflitos, eminentemente, eles rompem processos continuados, sejam eles educacional, econômico, social, da forma como for. Porque cada vez que você tem uma ruptura, um rompimento de um processo continuado, quem assume esse processo vem com uma nova visão, um novo entendimento, um novo olhar. E a educação no Brasil, hoje mais do que nunca, ela passa por um processo de disputa
de disputa de consciência, disputa de rumo, disputa de observação social. A educação, ela é, em qualquer ambiente, em qualquer lugar do mundo, a maior riqueza, a maior propriedade de uma nação. Você não consegue conceber a ideia de uma nação próspera, de uma nação desenvolvida, rica, sem você ter o conceito basilar na sociedade, que é a educação como centro, que é a educação como processo de desenvolvimento cultural, populacional, científico, de produção de riqueza. Qualquer que seja o entendimento sobre educação, tanto do ponto de vista privado, público, tanto do ponto de vista com materialidade social, filosófico ou conteúdo econômico, ela vai ter na sua linha de continuação, ou na sua linha de produção, na sua linha de formação, todos os conceitos que formam uma sociedade. Se pegarmos, né, países que tenham proximidade com o Brasil, e aí a gente coloca similaridades, né, com o Brasil, e aí a gente coloca do ponto de vista do que é o maior anseio da sociedade hoje, que é desenvolvimento econômico. Em qualquer lugar do Brasil que você for, em qualquer estado do país que você for, a maior preocupação da sociedade, da população, é a economia, num sentido mais amplo. E isso se dá por quê? Porque existe uma insegurança clara, uma insegurança econômica, que gera uma insegurança de trabalho, que gera uma insegurança alimentar. Isso é um curso. A insegurança, ela é dada em todo o rito. Quando você pega um país como a Alemanha, que não é próximo a nós, né, mas se a gente pegar, né, as similaridades do que é um Estado, territorialmente dizendo, sua capacidade de desenvolvimento, sua capacidade produtiva, suas riquezas e sua produtividade interna, né, sua matriz energética, então a gente pode pegar como um aspecto a sociedade alemã e a sociedade americana, pegando como duas bases para a gente traçar um perfil do que são esses questionamentos. Na Alemanha, a grande preocupação dessa sociedade é a sua questão industrial, é a diminuição da sua capacidade industrial. Essa é a maior preocupação do povo alemão. Em qualquer ponto que você vá, em qualquer região da Alemanha que você vá, e lá, a Alemanha, obviamente, também tem cidades, comunidades pobres, como tem no Brasil. Isso não é uma prerrogativa brasileira. A pobreza, ela é condicionante de quase todo mundo. São poucos os países que não vivem, não frequentam ou não percebam a pobreza no seu território. Mas a Alemanha, mesmo a Alemanha pobre, é uma Alemanha preocupada com a sua capacidade industrial. E a sua capacidade industrial, ela, na sequência da sua lógica, ela está inserida em aspectos lógicos da educação. Produção científica, tanto de exatas quanto humanas, porque você tem a questão da engenharia, que é muito profunda na Alemanha, a questão filosófica também, que é muito importante na Alemanha, que traz os conceitos de produção industrial, formam os conceitos de produção industrial e os conceitos que formam aquela sociedade. Então, a Alemanha rica e a Alemanha pobre têm como preocupação a sua capacidade industrial e não perder a sua capacidade industrial. Os Estados Unidos, a América, tem duas preocupações bem interessantes. A primeira delas é a questão da democracia. É muito rico, é muito importante, é estratégico para o americano a questão da democracia. Dado isso, o julgamento que passa o ex-presidente Donald Trump. Ele enfrenta um julgamento histórico no seu país, porque é dado como um homem que colocou a democracia a risco. E isso é caro na América. Outra coisa que é cara na América é a liberdade. A liberdade, ela é um conceito que está inserido em qualquer bolsão de pobreza nos Estados Unidos. E o brasileiro gosta, parte, né, desse Brasil, gosta de se comparar muito aos americanos. E anseia muito, né, esse desejo americano. E isso é característico de um povo que perde a sua identidade com o tempo. A Alemanha
é um país preocupado com a sua capacidade industrial e filosófica e tem na sua essência a ideia de uma sociedade. Isso é nação. Isso é um Estado que está formado, é um Estado que tem suas estruturas bem definidas e caminha historicamente para a construção de uma sociedade evolutiva. Nos Estados Unidos, as bases são no conceito dessa liberdade dada, porque essa liberdade ela está atrelada à economia, né? Ao trabalho, à renda, ao empreendedorismo, que é a última palavra da década, o grande empreendedorismo, e a democracia. Por que essas duas estão tão atreladas à base do Estado americano? Por um simples relato. Quem chega lá ocupa parte da sua história e vive parte da sua história. Só que tem que contribuir de volta com a América. Você não passa nos Estados Unidos incólume. Os impostos, as contribuições, tudo é muito mais pesado do que a gente vive aqui no Brasil. Você tem um imposto empresarial, lá é menor. Só que o imposto da pessoa física individualmente, ela chega até a ser maior do que o brasileiro. Porque o imposto pago lá, paga-se o preço da liberdade. E esse conceito é muito bem definido pela lógica que se organiza a América, pela lógica que se organiza os Estados Unidos. E o brasileiro, ele vive essa dicotomia contínua de quem somos, para onde vamos, quem seremos, que país é esse, fazendo uma lembrança, né, ao nosso querido Renato Russo. Que país é esse? Um país, obviamente, muito jovem, né? Pouco mais de 500 anos de vida. Mas um país que já tem seus 500 anos de vida, que tem indústria formada, que tem capacidade energética, produtiva, que dizem ser a fazenda do mundo, né? Nós produzimos o que o mundo come, em grande escala. Obviamente que isso não é uma verdade totalitária, mas um país que tem tanta capacidade, tanta riqueza, tanta produtividade, um país que está no centro estratégico do próximo milênio. Para o próximo milênio, as forças armadas em todo o mundo chegaram a uma conclusão. A riqueza do próximo milênio é capacidade territorial, produtiva e energética. São poucos os países no mundo que têm essa riqueza no seu território. Pouquíssimos. E o Brasil, disparado, é o principal deles. Porque a nossa capacidade energética está atrelada não só ao sudeste, ao centro-oeste, mas a nossa capacidade energética também está atrelada ao norte, que é uma região do país que tem dificuldades de desenvolvimento. Não é que não seja desenvolvido, não é que não tenha riquezas. Tem. O norte do país é muito rico. Fernando, 5 minutos, tá? Perfeito. O norte do país é muito rico. Mas, para além da riqueza que já existe, existe também uma capacidade energética não explorada. E isso é o olhar do mundo para o Brasil. Como um país com tanta capacidade, como um país com tanta riqueza e tanta propriedade, ainda se discute quem somos, o porquê não somos tão ricos, tão prósperos e tão desenvolvidos. A base disso está no que é mais estrutural, essa disputa em relação à educação. Enquanto a educação não for central e estratégica para o desenvolvimento da sociedade como um todo, o Estado brasileiro não vai conseguir absorver a inteligência que é desenvolvida dentro da academia. Enquanto não for central, não é para um governo, mas para o Estado brasileiro, a continuidade desse processo educacional contínuo, esse país nunca vai alcançar a sua soberania plena. E nós vamos sempre viver o risco de sermos questionados sobre a nossa soberania, como estamos sendo hoje. De forma, às vezes, velada, mas a comunidade internacional questiona a soberania nacional brasileira. Questiona a capacidade do Brasil de proteger a Amazônia, questiona a violência nos grandes centros brasileiros, questiona o porquê do tamanho da miséria e da pobreza no Brasil, nesse último período, e questiona principalmente
a insegurança jurídica e política instalada no país. Se isso é estratégico do ponto de vista de alguém que queira criar um caos ou não, se isso é algo coincidente ou não, a grande questão é que a nossa soberania é posta em xeque a todo momento. Se passamos por um período o tempo inteiro sendo questionados, sendo constritos, sendo atacados na nossa democracia, na nossa liberdade, tanto econômica quanto social, se a todo momento existe uma ruptura, uma crise, existe uma descontinuidade de qualquer processo de Estado. Sendo assim, o mundo nos olha e pergunta: como eles conseguem sobreviver? Como eles conseguem ter trabalho? Como eles conseguem gerar emprego, renda, ter riquezas, ter investimento, grandes empresários? Isso se coloca o tempo inteiro em xeque. Por isso, inclusive, a SANA do mundo, da comunidade internacional, dos grandes investidores internacionais, de se ocuparem aqui, em território, em capacidade produtiva, industrial, energética, seja lá o que for. Porque, de certa forma, o mundo questiona a nossa soberania e a nossa capacidade. E parte desse questionamento sobre a nossa soberania e sobre a nossa capacidade de desenvolvimento, que, vejam bem, a nossa comunidade acadêmica e científica, ela está de igual para igual em relação a qualquer lugar do mundo. Não tem nenhum cientista brasileiro, em qualquer área que seja, ou qualquer área que seja no mundo, que não tenha um cientista brasileiro que não seja reconhecido. Um ou vários. Fernando, para concluir. Para concluir. 2 minutos. Um ou vários. Sendo assim, nós temos capacidade intelectual, nós temos capacidade acadêmica, de desenvolvimento, capacidade científica. Por que isso não se torna uma realidade mundial? Por que isso não se torna uma realidade tácita, fática, definitiva? Porque o tempo inteiro somos questionados internamente sobre a nossa soberania, a nossa capacidade de produção. Enquanto a educação não for central, essa sociedade vai ser posta sempre em xeque. O grande desafio é que a educação seja estratégica para o Estado brasileiro, com uma grande pactuação de continuidade de qual é essa estratégia educacional que acometa toda a população, do mais pobre ao mais rico. E isso é uma educação universal, pública, de qualidade e excelência. Dada isso, você consegue construir uma sociedade mais igual, mais justa e mais próspera, que é o desafio, né, que vai ser posto, inclusive, esse ano, com uma grande questão eleitoral. Bom, agradeço a todos, vou estar à disposição para responder a pergunta que vier e muito obrigado. Bacana. Obrigado. Com a palavra, a doutora Indiara. Olá, bom dia a todos. Só vou aguardar a moça. Eu fiz uma pequena apresentação, ela é mais para guiar, porque quando a gente apresenta dado, é bom mostrar o gráfico para ver onde é que está saindo essa informação. Porque ciência é feita de dados, de evidências científicas, e é isso que o Brasil realmente produz com muita qualidade. Então, eu sou Indiara Moraes, pode passar. Eu sou a exceção. Essa é a primeira fala que eu faço. Eu sou de escola pública aqui de Brasília. Na época da escola pública, eu fazia numa favela aqui do DF, que a gente chama de assentamento, mas o termo internacional é favela. Depois do ensino médio, fiz curso técnico, um programa social do GDF. Depois entrei na UNB, fiz mestrado, estou terminando o doutorado e ganhei uma bolsa internacional chamada Fulbright para poder passar um tempo ali em Nova York. Então, toda a minha trajetória acadêmica, profissional, ela foi com recursos públicos. E esses recursos públicos foram essenciais para eu ser a exceção. Mas, para além de ser exceção, precisamos tornar mais pessoas nessa mesma trajetória para que eu deixe de ser a exceção. Eu posso ser a primeira, mas eu não posso ser a última a chegar nessa posição. Então, eu já começo aí, casando um pouquinho da fala, porque eu acabei de voltar de Nova York. E lá eu conheci pessoas de mais de 100 países, que também eram bolsistas, mestrado, doutorado, de todos esses países que você comentou. E essa coisa assim, do orgulho nacional dos países é muito grande.
e dos brasileiros não é tanto. Essa é a primeira constatação. E uma coisa que a gente tem aqui como fala é que o brasileiro não desiste nunca. Por que isso? Porque justamente a gente sempre lida com as situações adversas da sociedade, a gente sempre acha que a gente está no pior. Mas, quando a gente sai daqui e olha mais de 100 países e mais de 100 realidades diferentes, com processos históricos muito diferentes, nós não estamos tão maus assim. E a nossa produção científica, acadêmica é muito maior. E aí eu vou dar um exemplo muito claro, que na academia, hoje a gente tem um site chamado SciHub, que é onde a gente tira os artigos científicos que são privados em muitas universidades, porque a ciência não é pública em todos os países, muitos deles são privados. E hoje qualquer acadêmico utiliza esse site, que é a Open Access. Então ele abre artigos, materiais. Ninguém da maioria dos países de primeiro mundo sabe que existe essa ferramenta. Nenhum professor que eu perguntei, de nenhuma área, de nenhuma universidade que eu visitei. Eu visitei todas as grandes universidades, Harvard, Yale, vários colegas dessas grandes, e ninguém sabia o que era. Porque nós fazemos muito com muito pouco. Então, os nossos cientistas, eles lidam com a diversidade desde quando entram na graduação, desde quando você começa o processo de iniciação científica. Então, essa é a grande diferença. O brasileiro não desiste nunca, porque a gente está sempre buscando melhorar da melhor forma possível. Então, para guiar a nossa apresentação, pode passar. Particularmente, eu sou pesquisadora de direitos humanos sobre as pessoas com deficiência. E, então, mais um grupo vulnerável dentro da sociedade que também tem educação como necessária para a superação de desigualdades. Então, aqui eu trago que a Constituição, que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Não só do Estado, é a sociedade que contribui para a formação educacional das pessoas. E aqui a gente tem que a escola pública ela é de 4 anos a 17 anos. E tem todas essas fases que eles separam pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais e o ensino médio. Pode passar. E aqui tem os princípios da educação, que muito que o colega já falou de certa forma, que os princípios são a igualdade de condições para acesso e permanência dentro da escola, que sabemos que, principalmente depois da pandemia, nós tivemos muitos problemas de acesso e evasão escolar, a qualidade do ensino, o quanto que as pessoas, a desigualdade que já existia no país, com a pandemia, ficou muito mais grave. Porque enquanto uma pessoa que tem uma estruturação familiar, ela conseguiu frequentar a escola de forma virtual, uma pessoa que vive com 10 pessoas dentro da mesma casa, cuidando de parentes, e só tem um celular virtual para compartilhar com todas as crianças. E tivemos muitos exemplos disso. O Fantástico está aí para apresentar um menino que subia em cima da árvore, que era o único lugar que tinha acesso à internet na casa dele, para poder frequentar as aulas. Então, essa desigualdade foi acentuada, a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias, a gratuidade do ensino público, a valorização dos profissionais da educação escolar, a gestão democrática do ensino público, a garantia de padrões de qualidade, o piso salarial do profissional nacional, profissionais da educação escolar pública e a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Não só crianças estudam, não só jovens estudam, não só adultos estudam, idosos estudam. Todo mundo estuda, porque as pessoas acreditam na educação. Na minha família, a gente tinha um ditado de nascemos pobres. Se a gente nasceu pobre, a gente só tem uma evolução na vida, que é através da educação. E eu creio que esse é um ditado tão popular que várias pessoas da faculdade conheciam esse mesmo ditado e era uma coisa que guiava as famílias, de certa forma. Não tem nenhuma evidência científica naquela época, há muitos anos atrás, mas hoje a gente consegue ver que essa é uma realidade dentro da população brasileira e mundial. Uma das discussões que a gente tinha é como a gente muda o mundo. Primeiro, a gente dá educação, e de preferência para as mulheres, porque são as mulheres que são maiores prejudicadas dentro da formação geral. Não da formação acadêmica, porque hoje, se você comparar os dados brutos, a educação feminina ela é maior. Mas quantas mulheres têm essa educação maior? Quantas mulheres tiveram essa oportunidade? Não adianta dizer um número X, que esse número vai significar como se fosse uma grande diferença. Como eu disse, eu era exceção. Mas quantas mulheres tem nessa sala com a educação superior? Quantas mulheres, desde ontem, estavam palestrando aqui nesse congresso maravilhoso que eu fiquei acompanhando virtualmente? Então, número é só número se a gente não tem a qualificação da construção social de uma mulher.
Pode passar. E aqui alguns dados baseados nesses princípios constitucionais. A gente tem a proporção de pessoas que não frequentam a escola, que você tem até 5 anos, você tem essa proporção, e hoje no país, esse dado aqui é de 2021, que foi publicado em 2022 agora. Então, 1,4 milhão de pessoas não estão frequentando a escola. E você pode ver que a partir dos 15 anos, 16, essa evasão escolar é muito grande. Principalmente quando a gente compara, pode passar? A condições de acesso é a distorção de idade série por etapas do ensino fundamental e médio. A distorção aos anos finais do ensino médio é muito maior. E no finais do ensino fundamental e no ensino médio. E tem uma proporção muito maior de homens. Quando você compara o masculino, a distorção de idade série é maior do que das mulheres. Por que isso? Porque pessoas aprendem de formas diferentes. Gente, vamos começar do básico. Se eu não consigo trazer uma educação que seja pautada na realidade individual das pessoas, fica muito difícil você aprender. E isso não é eu, é Paulo Freire disse isso, a gente tem que trazer a sociedade, a forma que as pessoas aprendem para isso. Se eu vou todo dia, o clássico, né? O Bhaskara. Quem é que usa Bhaskara hoje na vida? Quem é que usa todas essas formações específicas? Quem é que conhece Bauhaus e todos aqueles artistas famosos? Por que eles foram importantes? Então, tem várias questões que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Eu passei muito tempo estudando sobre os gregos. Estudei muito pouco sobre o Nordeste. Olha a diferença. E isso é da formação da nossa construção da sociedade. A gente sempre baseia a nossa construção social no que a Europa faz. Mas a Europa inteira cabe no Nordeste, Norte e Sudeste. A gente ainda tem a população do Centro-Oeste e do Sul. Então, a nossa cultura, a nossa realidade é muito diferente. A nossa construção, e aí eu trago um pouquinho do que o doutor falou, de que a gente sempre está vivendo a insegurança econômica e política do país. Desde o primeiro presidente do Brasil, se você for ler os livros de histórias até agora, todos eles passaram por crise. Todos. Então, significa que essa visão exterior para o Brasil, ela foi desde o início. A gente sempre conviveu com os outros dizendo quem somos, e muito pouco da gente construindo quem somos. E isso é a base da educação. A educação, ela precisa ter um momento cívico, que a gente tem lá na 4ª série, que a gente descobre o que é o presidente. Mas, ok, esse é o presidente, mas quem é a população? O que nós acreditamos? E essa construção da própria identidade populacional das pessoas, nos Estados Unidos, você tem desde a 1ª série. Aquele orgulho americano. Eu perguntei para alguns colegas americanos qual é a diferença dos Estados Unidos, o que você mais tem, assim, aquela coisa que define o americano. Ele falou, o orgulho de ser americano. E esse orgulho, ele é vendido em ideias. A gente brincava que os Estados Unidos nunca colonizou ninguém, mas ele colonizou nossas ideias, e nossa ideia e própria construção social de democracia. Eu vi muitas pessoas que se arrependiam de ter ido, mas eu vi muita gente querendo ir para os Estados Unidos. Mas quando você está imigrante em qualquer outro país, a situação que você vive é diferente. É ótimo ser brasileiro no Brasil, mas não é tão bom ser brasileiro em outras partes do mundo. Eu já estou terminando. E a questão dos impostos é bem realidade. Eu era um estudante com uma bolsa internacional e eu tive que fazer imposto de renda, assim como todos os outros estudantes internacionais. Então, pagar imposto todo mundo paga imposto nos Estados Unidos, até se você é um imigrante legal. Se você é um imigrante legal, você tem que fazer lá o seu cadastrinho. Se você está fazendo, trabalhando em restaurante, você tem que fazer o cadastro e pagar os impostos disso. Então, é uma realidade muito diferente que as pessoas não veem. Não adianta ter um sonho americano se a gente tem um grande sonho brasileiro que precisa ser construído. E aí eu vou passar alguns outros dados gerais, que é a igualdade, que é o percentual da cor-raça. Do EJA, vou só dar o destaque para o EJA, que é quando você tem essa represada dos outros anos, a pessoa faz um EJA. O perfil desse EJA são os homens pretos.
E isso você tem a comparação com o ensino médio. Se a evasão na escola, nos últimos anos, ele é de homens, então esses homens eles estão indo para o EJA para poder ter essa formação complementar. Aqui, a gratuidade, a gente tem escolas públicas, então o ensino no Brasil ele é público. E ele precisa ser de qualidade para todo mundo. E aqui, todo mundo diz, o professor ganha mal. Mas quanto que é mal? E aí teve um estudo do próprio INEP que fez a média nacional. Fez a comparação do que estava previsto no censo escolar versus a RAIS, que é sobre os profissionais que estão empregados no mercado de trabalho. E essa é a média nacional. E você vê que teve uma diminuição, de certa forma, porque se você compara o poder de compra brasileiro versus o que as pessoas ganham, tem diferença. Eu não ganho a mesma coisa que eu ganhava há um ano atrás. Meu salário pode ser o mesmo, mas as coisas duplicaram. Quando eu cheguei, eu fui comprar um frango. Ano passado, eu comprei um frango de R$10, um peito de frango. Quando eu voltei, eu estava comprando a 25. Então, a diferença está gritante no preço de todas as coisas. Isso também reflete na própria formação dos profissionais e na remuneração. Deixa eu passar. E aqui, o padrão, porque se eu tenho profissionais remunerados, eu tenho que correlacionar isso com a formação deles. E aqui tem 2 mapas muito interessantes, que é o percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação adequada. Significa que ele tem aquela graduação pertinente para aquela formação. E aí você tem que no ensino fundamental é muito diferente do ensino médio. No ensino médio, a gente tem profissionais muito melhores formados, mas no ensino fundamental, nem tanto, tendo essa grande diferença para os estados do Nordeste e do Norte, que isso também reflete na remuneração desses profissionais. E aí eu trago que o Brasil é muito bom de estatística. Nós temos muitos dados. Nós temos o INEP, que ele faz toda essa conferência, a produção desses relatórios, que é justamente a produção científica. Da mesma forma que a gente tem o SUS, que produz dados como nenhum outro país no mundo, para essa quantidade de população, que também tem uma grande qualidade e consegue acompanhar realmente a evolução educacional no país. E aí os efeitos da pandemia foram abandono e evasão escolar, cuidados em saúde mental dos professores e alunos. Nós tivemos grandes problemas e que precisam ser tratados agora. Temos mudanças pedagógicas da forma de ensino, a inclusão digital, e o desafio é reparar as perdas acarretadas pelo formato escolar dessa conjuntura e demanda investimentos substanciais na educação básica, planejamento de uma organização cuidadosa do trabalho pedagógico. E aí eu finalizo com educação como eixo central para a nossa mudança política, econômica e social no país, que é justamente o que o colega já estava falando. Muito obrigada. Bem, como dito no início, as perguntas direcionadas para os nossos palestrantes serão respondidas posteriormente por eles e encaminhadas novamente para as pessoas que questionaram. Agradeço novamente a presença da doutora Indiara Araújo Moraes, do Dr. Fernando Nascimento Neto, pelas brilhantes exposições. E quero agradecer também a participação de vocês aqui no auditório, das pessoas que estão nos acompanhando pela TV Comunitária de Brasília, pelas redes sociais. E só para avisá-los que nosso próximo debate será sobre a importância da representação do serviço público nas casas legislativas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Indiara.